Bom dia, irmãos. Bom dia, pastora Elisiane. Bom dia, pastor Paulo. É um prazer estar neste domingo, mais uma vez, com os irmãos pela internet, né? Podendo estar presente, mesmo que virtualmente, né? Para poder estar estudando a palavra do Senhor nesta manhã de domingo. Bom dia aos amigos, né, da Igreja Batista do Bandeirante, que também tem muitos, né, que acompanham o trabalho. Hoje a pastora Elisiane pediu para que a gente pudesse estar fazendo o estudo, né, da Escola Bíblica Dominical. Eu gosto muito do estudo quando nós estamos juntos, né, podemos compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, né. É muito rico o encontro, né, na igreja, mas nesse momento nós estamos também aproveitando e aprendendo também, né, com os estudos, com as lições. Hoje nós vamos estudar uma lição escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira, né, falando de adversidade, né, e de maturidade. Então nós temos também tido tempo para estar aprendendo, né, com as lições, aprendendo com os estudos, né? Hoje pela manhã, de domingo, né, todos em casa ainda, né, pela manhã, tendo a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Nós vamos orar e logo após nós vamos estar dando início, né, estudando o estudo desta manhã. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez, Senhor Deus, aprendendo a Tua palavra, através do Teu Espírito, para podermos, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o estudo desta manhã possa encontrar lugar na vida e nos corações daqueles que possam estar assistindo. Que verdadeiramente o estudo do Senhor possa servir para crescimento espiritual. Abençoe, ó Deus, cada vez mais a Igreja Batista do Bandeirante e as demais igrejas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição 2 do terceiro trimestre é adversidade traz maturidade. Baseado no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 18. Né? Os irmãos peguem sua revista, né? Os que tiverem, os que não tiverem, né? Acessem, né? Baixem a Palavra de Vida, né? Que lá vai encontrar o estudo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Vou estar lendo com os irmãos e os irmãos acompanham. Diz assim: Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que no homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Rica a palavra do Senhor, né? Dita pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Coríntios, e muito oportuna, né? O estudo, ele vem com essa finalidade também de atualizar o momento, né, que estamos atravessando, para que possamos estar fortalecidos na nossa fé e não desanimarmos, né? Porque as adversidades têm por essa definição, né, de trazer o desânimo, trazer, né, às pessoas o esfriamento, e para isso que são produzidas algumas adversidades. E por que estudar? Para que estudar? Para que possamos estar atentos,
possamos estar ligados, né? E com a nossa fé robustecida para podermos ultrapassar, né? Ou passar os momentos difíceis. A adversidade são momentos difíceis, são situações difíceis. E quem nunca passou, né? Quem nunca teve, né? E aqueles que dizem assim, graças a Deus ainda, né, não tive ou não tenho, mas fato é que um dia ou já ou que ainda sempre, né, teremos momentos difíceis, né? Momentos difíceis. E nós vamos estar no capítulo 4 aqui, e entrando um pouquinho na lição, na introdução, usando alguns exemplos bíblicos, né? Alguns exemplos bíblicos para que a gente possa também se amparar. Na introdução, a gente fala, né? O autor fala a respeito da esperança, né? A respeito da esperança. A esperança, né, que move todas as pessoas, né? Se uma pessoa não tiver esperança, não tiver o sonho de chegar a algum lugar ou de conquistar alguma coisa, né, fica difícil, né? É necessário que tenhamos esperança e a esperança ela é comparada com a fé, né? Ela é comparada com a fé. A gente espera crendo nas promessas de Deus. Então, a esperança, a fé de cada crente, né, faz com que ele siga em frente, né? Que ele siga em frente diante das adversidades. Aí aqui tem logo na introdução que uma dificuldade que o apóstolo Paulo passou, uma das dificuldades, né? Na realidade, o apóstolo Paulo, a gente conhece, ele passou por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas prisões. Só que em Atos capítulo 4, né, nós vemos que o apóstolo Paulo ele sofreu um naufrágio, né? E o barco a pique, as cargas sendo lançadas fora, né? E risco de morte até em prol do evangelho, mas ele não desanimou, ele continuou em frente, continuou no objetivo de ir pregar o evangelho, porque tinha recebido de Cristo o evangelho, não aguentava ficar, né, vamos colocar assim, com ele próprio, ele precisava levar a palavra, ele precisava espalhar a palavra, né? Ele precisava expandir aquilo que ele tinha recebido, né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo é um apóstolo, né, que levou o evangelho aos gentios, né? Então, esse grande homem de Deus. Na introdução, o autor ele usa um provérbio, né, anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Né? É um provérbio, não tem autor, né? Mas simbolizando de como sabemos quem somos ou como se consegue extrair o melhor da pessoa pela dificuldade. No caso, ele usou o chá, né? Que se colocar água fria nada acontece, mas quando coloca uma água quente, né? O seu sabor sai, né? E a gente pode tomar um chá gostoso. Então, só sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Irmãos, essa situação, né? Essa situação de adversidade, né? Ela tem, né, dois pontos assim bem singulares, né? Tem pessoas que diante da adversidade desanimam e abandonam. Tem pessoas na adversidade, nos problemas, que permanecem firmes e se tornam mais firmes ainda. Mais firmes ainda. O nosso objetivo com o estudo, o objetivo do pastor, da lição, pastor Dario, é exatamente essa segunda parte. Entender, compartilhar com os irmãos, nós também aprendermos que as dificuldades elas têm que gerar para o crente
um crescimento, tem que gerar para o cristão, para o servo de Deus, um degrau a ser escalado, ou um ponto a ser alcançado. Não podemos abaixar a cabeça e ver, estou com muita dificuldade, tenho muitas adversidades, muitas pressões, é melhor abandonar. Não, de forma alguma. O objetivo do estudo exatamente é dizer para cada um de nós: temos lutas, temos aflições, estamos em dificuldades, estamos até muitas das vezes passando por adversidades, mas continuemos firmes, continuemos marchando, né? Continuemos indo em frente na vida cristã. O primeiro ponto aqui que nós vamos estudar é o seguinte: a adversidade é inevitável. Olha que notícia, né? Que notícia, vamos colocar assim, ruim, né? Saber que a adversidade é inevitável. Inevitável. Não tem como escapar dela. Isso aqui, esse ponto, ele vai muitas vezes na contramão ao evangelho de algumas pessoas que são pregado como o evangelho do sucesso, o evangelho da bênção, aonde alguns dizem só vitória, né? Bênção pura, e por aí vai, né? Por aí vai. Aquela situação que é só vitória, né? Tudo perfeito, tudo bom, né? Tudo maravilhoso, tudo dá certo, né? Tudo dá às mil maravilhas. Eu não sei, né, quem foi o inventor desse evangelho de bênçãos, né, próprias, só de bênção, só de alegria, só de satisfação, porque ele pulou alguns textos, né, alguns textos da Bíblia, onde Jesus Cristo adverte, os apóstolos advertem, que nós temos dificuldade. Nós passamos, inevitavelmente, por situações difíceis, por provações, né? E isso não é uma coisa ruim. A gente vai aprender daqui um pouco que isso não é ruim. Pelo contrário, isso vai produzindo e vai nos colocando numa situação, né, de servos privilegiados por passarmos, né, por essa dificuldade. Um dos textos que está em Filipenses 1:9, que diz assim: por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1:9, né? Filipenses, o apóstolo Paulo também falando na sua carta aos Filipenses, de que por amor de Cristo não foi concedido crer somente nele, mas também sofrer por ele. Ou seja, está bem claro, está bem colocado que estar com Cristo é maravilhoso, mas por estar com Cristo, nós vamos ser afligidos e nós muitas vezes sofreremos perseguições exatamente por isso. Certa pessoa disse uma vez, né, de que quando tudo está muito bem, né, é melhor ter cuidado, né, ter cuidado, porque o apóstolo Paulo mesmo disse, né, que quando eu estou forte, eu estou fraco, e quando eu estou fraco, é que estou forte. Então, muitas vezes, né, a calmaria, entre aspas, né, a tranquilidade, o sossego, né, o comodismo, a comodidade, está tudo em paz, está tudo tranquilo, está colocando o cristão numa situação de dormência, né, de dormência espiritual, que ele fica ali parado, não ora, não busca, não se preocupa, e às vezes vem, né, alguma situação em que ele, se desperta, né? Então a gente tem que observar que nós teremos dificuldades, principalmente por servirmos a Cristo Jesus, né?
A própria palavra diz que nós nos tornamos, né, por amor de Cristo, nos tornamos inimigos do mundo, né? Nós andamos na contramão do mundo. E se andarmos na contramão do mundo, certamente teremos alguns conflitos, né? Algumas pessoas. Eu conheço daqui da cidade, tem um empresário aqui da cidade, é uma pessoa bastante difícil. E o interessante é que ele é filho de. Pelo menos a mãe dele era evangélica, crente batista. Hoje ele é um empresário da cidade. E ele diz aos quatro ventos pela cidade, quem encosta perto dele, ou quer falar com ele, ou que tem oportunidade de conversar um pouco com ele diz aos quatro ventos que Deus não serve para nada, que tudo que ele conquistou, tudo que ele tem, foi por luta e esforço dele. É uma pessoa que tem muita influência na cidade, né? As outras demais pessoas até escutam ele blasfemar desta forma, não tem preocupação em falar isso aos quatro ventos. Porém, nós que somos evangélicos, né, e a pessoa que me passou isso, ela é uma pessoa cristã, ela disse que dentro da casa dela ele citou este provérbio, né, dizendo, o dono da casa disse para ele disse para o dono, essa casa é muito bonita. E o dono falou assim, graças a Deus, Deus me deu força para eu ter o que eu tenho. Aí ele disse, graças a Deus nada, Deus não dá nada de graça para ninguém, foi o seu trabalho. E a esposa, na mesma hora, se sentiu mal com com aquela blasfêmia, né? De alguém tão importante, né? Dentro da sua própria casa, exalar, né? Falar uma blasfêmia desta forma contra Deus. E ele disse, e ela, né? Disse para ele, falou assim, não, foi Deus mesmo que me deu, porque se Deus não tivesse concedido a bênção, nos dado força, jamais conseguiríamos. E ele era o chefe do esposo dela. Aí o esposo foi, né, catucou ela e disse assim, né, fica quieto, não fala mais não, porque vai ofender. Mas ele se achou no direito de ofender, né, a fé das pessoas que creem e dão graças a Deus por aquilo que consegue dentro da sua própria casa. São pessoas que não creem no Evangelho e acham que por serem importantes, né, não precisam de Cristo Jesus. Nós que somos servos de Cristo Jesus passamos por dificuldades, por tribulações, mas com Cristo, com situações, não para desanimar. Não sei o que aconteceu na vida desse empresário, como eu disse que ele foi criado num berço evangélico, para ele ter tanta raiva do Evangelho. E essa fama de se blasfemar contra o Senhor é sabido quase por todas as pessoas que conhecem ele ou que já tiveram próximo dele. E muitas das pessoas até já se afastam porque ele sempre faz questão de menosprezar o nome de Deus. Mas que Deus tenha piedade da vida dele. Então no mundo nós teremos aflições. Nós seremos perseguidos por sermos crentes, né? Esse rapaz da casa dele era o chefe dele que disse que Deus não fazia parte daquele negócio. Ele estava no seu lar, ele temente a Deus, teve que, naquele momento, ficar numa situação difícil, porque se ele contraria o seu próprio chefe, talvez ele possivelmente no outro dia poderia ser demitido, né? Você vê que ali ele estava numa situação difícil, passando por uma adversidade. Ia de frente com seu patrão, dizer não, Deus é que me deu, ou simplesmente se afastar, como fez, né? Adversidades. Estava passando por um problema, porque teme a Deus. Talvez eu e você, vira e mexe, né? Passamos também por alguns problemas quando tememos ao Senhor, né? Que nós temos que dar prova da nossa fé. Então,
a adversidade é inevitável. Ponto 2. A adversidade tem fontes diversas. Nesse ponto, nós vamos ver algumas situações, né, algumas coisas, né, do nosso cotidiano ou que a adversidade pode aparecer na minha e na sua vida. Primeiro, 2.1. A adversidade podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. A adversidade pode surgir a partir de nós mesmos. Olha que interessante. Como eu posso produzir problemas para mim mesmo? Quando eu escolho a coisa errada. Quando eu escolho, né, fazer algumas situações, né? Algumas coisas que podem trazer dificuldade. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar exemplo. Eu escolho, uma vez um amigo até me procurou por isso, eu escolho trabalhar num local onde eu não posso mais ir à igreja. Eu não posso mais frequentar os cultos, porque todo o culto eu estou no trabalho. E eu escolhi trabalhar nesses dias. Isso vai gerar uma dificuldade. Isso vai gerar a adversidade, né? Eu escolho, né, uma certa tipo de profissão que vai em contramão ao cristianismo. Vai gerar dificuldade. Então, as escolhas que fazemos também pode gerar, né, adversidade. No ponto 2, a adversidade pode surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Olha só. A adversidade pode surgir a partir do momento, né, de pessoas que estão à nossa volta. Esse segundo ponto é um ponto bem, né, difícil, né, para a gente entender, porque às vezes pessoas próximas a nós, pessoas que são queridas nossas, né, são do nosso meio, né, podem falar ou questionar ou dizer, né, alguma coisa que mexa, né, com o brilho do evangelho da sua vida e você, né, se coloca numa situação difícil. Nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, né, ele foi questionado a respeito do seu apostolado pelas pessoas próximas a ele, os outros apóstolos. Os apóstolos, né, que se diziam corretos, né, porque o apóstolo Paulo, né, ele foi consagrado, né, por Cristo mesmo, né, não foi junto, não caminhou junto na escolha, né. Então, os próprios outros apóstolos questionavam o seu apostolado, quer dizer, pessoas do meio, pessoas que estavam próximas a eles, irmãos, né? Irmãos. E quantas vezes, né, pessoas próximas a nós também são objetos de adversidade quando questionam ou quando apontam alguma coisa, né? Querem dizer aquilo que entendem estar certo ou não estar, né? Mas a adversidade ela pode surgir de pessoas que estão à nossa volta. E é difícil isso. É difícil, né? Irmãos da igreja, às vezes, colocar a gente numa dificuldade, colocar a gente, né, à prova, né? E mantermos a fé, a esperança e continuarmos caminhando quando a adversidade vem de pessoas próximas e muitas vezes até de pessoas que, né, que você considera muito, acha, né, que são pessoas realmente consagradas, pessoas muito de muita influência e de repente gera um problema, uma dificuldade, é muito difícil de assimilar essa situação, né, e continuar. No
outra circunstância que pode surgir também no 2:3 é a adversidade podem surgir por uma ação de Satanás. Nessa situação aqui, o autor coloca aqui, e é bom que a gente também fale um pouquinho sobre isso. Nós vemos, né, a diversidade aí por pessoas, a diversidade naquilo que nós mesmo escolhemos, às vezes fazemos as escolhas erradas, né? E às vezes pessoas próximas a nós também geram dificuldade. O ponto 2:3 é a diversidade por uma ação de Satanás. Olha só, e o autor que traz uma advertência, e uma advertência para nós é da seguinte situação: para não exagerarmos nem diminuirmos a influência de Satanás. Não agirmos, né? Que tem pessoas que demonizam tudo. Tropeçou, foi Satanás que colocou a pedra, né? A roupa caiu do varal, foi Satanás que derrubou, né? Se aconteceu, caiu um copo, foi Satanás, né? Já passei por pessoas assim também, né? Que demonizam tudo, colocam tudo o que há de negativo, tudo que acontece, qualquer circunstância a Satanás. Isso aí é colocar Satanás, maximizar o poder dele, é colocar ele, né, em evidência, né? Não podemos fazer isso. Mas tem pessoas que também agem ao contrário, diminuem e acham que Satanás não tem poder nenhum, que não faz nada, que não perturba mais em nada, que não existe, que a história, né? Diminuem também, acham que não existe Satanás. Também não se pode também agir. A gente é convidado a ter um equilíbrio. Há um equilíbrio, né? Sabendo do Deus que nós servimos, sabendo, né, o poder do Senhor, que é sobre todas as coisas, né? E não desprezarmos também as influências malignas. Temos que estar atentos, nem muito, nem menos, estar atentos, né? Porque a gente viu anteriormente que existem problemas que somos nós que escolhemos, existem problemas, adversidades que são as pessoas que produzem para nós, existem problemas que podem ser por influência de Satanás, né? Então, nós precisamos estar atentos, né? João 10:10, né, diz que Satanás ele anda ao redor, né, querendo matar, roubar e destruir. Estar atento a esta situação, né? Não podemos demonizar tudo, mas também não podemos desprezar também. Temos que olhar com maturidade, né, em prol da maturidade, né, qual situação está acontecendo. No 2:4, a advertência pode surgir por uma ação divina. Poxa, a adversidade pode surgir por uma ação divina. Desculpa, eu falei errado na primeira vez. Como assim? Como assim? A adversidade é produzida por Deus para que finalidade? Né? Na finalidade. Em casos extremos, irmãos. Quando não conseguimos analisar, quando não conseguimos administrar, aonde o Senhor ele entra na história, né, e conduz a história como ele quer que seja conduzida. Porque por mais que a gente estude a palavra de Deus, por mais que a gente esteja atento, às vezes as nossas emoções, os nossos anseios, faz com que atropelemos, né, as coisas e não enxerguemos, não paramos um pouquinho para pensar, não analisamos, né? Aí Deus, como nos ama, ele coloca lá uma dificuldade para que você enxergue, poxa, por que eu estou tendo tanta dificuldade com esse projeto que eu planejei?
Será que tem alguma coisa errada? Será que eu consultei o Senhor? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Que muitas vezes somos levados pelos impulsos, e os impulsos muitas vezes podem nos trair e nos levar a ter uma dificuldade maior. Como Deus nos ama, Ele pode, providenciar alguma dificuldade, vamos colocar assim, alguma dificuldade para que você busque a Ele e entenda o que Ele quer e muitas vezes mudar. O autor aqui ele coloca o exemplo, o exemplo de Jonas, o exemplo de Jonas quando Deus, causa uma tempestade ou provoca uma grande tempestade no mar e faz com que Jonas volte ao seu curso natural, porque ele tinha a intenção de sair, de fugir, de não fazer aquilo que Deus tinha pedido que ele fizesse, E quando ele tentou, porque ele achou que ele deveria conduzir, que Deus naquela hora não estava correto, que Deus queria salvar, ele achava que as pessoas não podiam ser salvas, Existem muitos Jonas por aí, que diz que algumas pessoas não necessitam, não precisam ser salvas, Jonas achou isso, quando Deus manda ele e fala, Senhor, essas pessoas não precisam não, elas são muito ruins, elas não merecem salvação. E discorda do Senhor e tenta fugir e fala, não vou fazer isso. Mas Deus fala, não, você é meu servo, te chamei para fazer a minha vontade, não a sua vontade. E Deus provoca aquela tempestade no mar, aquela dificuldade que os irmãos conhecem. E ele, a pique ali, e vai até o fundo a ser engolido por um grande peixe, reconhece e volta. Olha só, quase morreu porque o Senhor o trouxe de volta. Então, são grandes pontos, que servem para para nós ficarmos atentos, porque essas circunstâncias podem acontecer. Agora, no parágrafo 3.3, a advertência é pedagógica. Pedagógica, ou seja, ela serve para corrigir, ensinar, instruir. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser instruído, porque a correção geralmente é porque alguma coisa deu errado, Alguma coisa está errada. A gente queria sempre andar certinho, nunca sofrer correção. E muitas vezes a correção ela vem através de alguma dificuldade, alguma adversidade, para que a gente pense melhor. Ponto 3, aprendemos que somos pó. Olha só, isso é muito importante. Isso é muito importante. Na adversidade aprendemos que somos pó. Aqui nós vamos citar alguns casos, de pessoas importantes, Pessoas importantes e que pensam, como eu citei, um pouco antes no ponto anterior, sobre esse empresário de Tanguá, na adversidade aprendemos que somos pó. Talvez esse empresário ainda não chegou nesse ponto de entender que o dinheiro que ele conquistou, segundo ele, conquistou com seu esforço, seja suficiente para salvá-lo, ou para acudi-lo quando ele precisar. Nós temos vários exemplos, Steve Jobs, homens importantes, que quando se viram num grande problema, à beira da morte, queriam entregar tudo, ou dar tudo para poder restabelecer e ter saúde. Outras pessoas têm vários exemplos de pessoas que quando chega num determinado momento da sua vida, quando não tem mais solução, ele diz, eu não tenho o que fazer, não tenho condições financeiras e próprias, porque isso não depende de condições financeiras, ele entende que ele não é nada. Ele entende que não é nada. E geralmente é um fato já no final da sua vida, A gente faz a nossa parte, a gente corre atrás, cuida da saúde, mas sempre entendemos que existe um Deus que cuida de nós e que precisamos dele
para todos os momentos da nossa vida, nós que somos crentes. E para aquelas pessoas que confiam em bens, né, esse momento da adversidade talvez seja muito dolorido, porque ele vai aprender que ele não tem condições de resolver a sua situação pelas suas forças. Então a adversidade faz com que a gente entenda que a gente não é nada e que Deus é tudo. Deus é tudo, né? Nós temos essa consciência. Deus é tudo em nós. Amém por isso, né? Amém por isso, por eu e você que está estudando nesta manhã, sabermos que Deus é tudo e que nós não somos nada. Mas para muitas pessoas, eles são tudo, né? Infelizmente, essas pessoas um dia vão aprender também, né, que são pó e que dependem. O ponto 3, no parágrafo 3.2, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. O mal é uma realidade. O mal sempre esteve presente. O mundo, ele diz aqui, existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne, o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não se esqueça, a carne é fraca. Então a adversidade ensina que o mundo ele é mau. O mundo é mau. E algumas situações, né, comprovam isso. Muitas vezes a gente quer acreditar em pessoas, né, quer acreditar em sistemas, e a gente depois se decepciona. Mas quando a gente vê a advertência, né, a gente vê a advertência bíblica que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no seu pecado, a gente entende que a gente colocou ou teve esperança naquilo que não deveríamos ter muita esperança, né? Porque o mundo ele é mau. E até nesses episódios que nós estamos passando, né, de pandemia, alguns líderes, alguns governantes, né, se colocando a princípio como pessoas boas, com boas intenções, com planos maravilhosos para que a coisa desse certa e minimizasse o problema da população, quando na realidade a gente pôde ver posteriormente, né, que se tratam praticamente das mesmas pessoas com os mesmos intuitos de se beneficiar, né? Então, o mundo é mau. Eu não sei porque eu e você, às vezes, a gente ainda se decepciona, né? Mas se a gente olhar pela advertência bíblica, a gente vai ver que o mundo é mau, que o sistema que rege o mundo é mau, que o mundo está morto em seus pecados, né? E que nós só temos vida em Cristo Jesus. Então, esse ponto serve para que a gente se fortaleça, né? E tenha maturidade, né, cristã, né? Tenha maturidade cristã para entender esse fato, que o mundo é mau, infelizmente. E que sempre vai ter um e outro que vai tramar alguma coisa para prejudicar, né? E a gente não pode desanimar. Ponto 3.3, na adversidade aprendemos a confiar em Deus quando nos falta recursos humanos. A adversidade ela é pedagógica. Nesse 3.3, quando falta recursos humanos, nós aprendemos a confiar em Deus. Olha só, como alguns problemas, né, podem servir para crescimento. Né? Quando a gente está com tudo sob controle, muitas vezes a gente não conta com Deus, né? Nem consulta a Deus. Mas quando as coisas não estão no controle ou estão fora de controle, você não sabe o que fazer,
O primeiro local seguro do crente é junto a Cristo Jesus, junto aos pés de Cristo. Buscar em Deus a solução. Então, a adversidade, quando nos falta recurso financeiro, muitas vezes pode estar faltando, né? Nos faz temer mais o Senhor e estar mais presente a Ele. Então, Ele ensina, né, a buscar a Deus. Tá vendo como alguns pontos que pode estar acontecendo na minha e na sua vida, se olharmos, né, a prol da palavra de Deus, nós vamos ver que está servindo para nos colocar mais ainda na presença de Cristo, mais ainda na dependência do Espírito Santo. No quarto e último ponto, a adversidade nos faz crescer. Nós vemos com o apóstolo Paulo que ele estava mais preocupado com o que viria, o que ia vir, do que com o agora. Hoje, né, pelo corre-corre da vida, as pessoas se preocupam muito com aqui e agora, né? Com aqui e agora. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre se preocupava com a glória que há de vir, com aquilo que estava preparado, né, por Cristo para cada um de nós. E essa situação, né, fazia com que ele enfrentasse todas as adversidades com ânimo, entusiasmo, né, sabendo que o que estava preparado era muito melhor. Assim também deve ser a nossa vida, né? Nós como crentes sabermos que nós temos uma herança com Cristo Jesus, um galardão nos céus nos aguardando, a plena paz com Cristo, né? Isso deve ser o grande motivo, ou a motivação, né, de continuarmos caminhando, né, continuarmos trabalhando, continuarmos estando na presença de Cristo Jesus, continuar louvando o Senhor. Né? Este estudo, né, ele serve exatamente para isso, para que eu e você mantenhamos a nossa fé, mantenhamos a chama do Evangelho acesa em nossos corações, que enxerguemos as adversidades como situações preparadas para vencermos e crescermos como servos maduros, como servos crentes, né? Nessa etapa a gente aprende, né? Desde o ano passado a gente fez um estudo em que existia a fase do crente, né? Que o crente, o novo crente, ele nasce, cresce, amadurece e multiplica, né? Na fase natural do homem, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Mas na fase do crente, ele nasce, cresce, amadurece e multiplica. Porque quando ele chega à fase do amadurecimento, né? A fase do amadurecimento, que ele está maduro, ele está pronto a frutificar, a assimilar situações adversas, entender o que elas querem naquele momento, como ser administradas e transformar as adversidades em crescimento. Muitas vezes eu e você podemos estar, às vezes, atravessando esse tipo de situação, um momento adverso, onde precisamos ser, né, maduros, crentes, maduros, sadios, sabendo administrar as situações, né, de adversidade e trabalhando um crescimento e um fruto na vida de quem quer que esteja promovendo até mesmo a adversidade. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos continuar firmes nesta caminhada cristã que não é fácil, né? Nós aprendemos que não é fácil, é maravilhoso, é edificante, né? É empolgante, mas aprendemos, segundo a palavra aqui que nós vimos hoje, não é fácil, né?
Não desanimemos, continuemos firmes e fortes. Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo cheio de bênçãos, né? Que sua família possa estar guardada e protegida por Cristo Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.